Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o programa O que é Direito é Direito. Dessa vez com a doutora Kelly Corraine, que é atuante da área civil e trabalhista há mais de 29 anos. Ela atuou em empresas de diversos setores, tem especialização em teoria geral do processo, direito do trabalho, gestão estratégica de pessoas e é especialista em compliance trabalhista. Doutora, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando a respeito da rescisão contratual. O que seria a rescisão contratual? O que tem por definição esse conceito? A rescisão contratual, rescisão do contrato de trabalho, seria a extinção do contrato de trabalho, onde dá direito ao trabalhador de receber as verbas rescisórias, que é o popular acerto, né? Quando a pessoa ela extingue o contrato de trabalho, cessa aquele trabalho que ela está, e a gente ouve muito como falar, agora eu estou esperando o meu acerto, fui mandado embora e estou esperando o meu acerto. Então nada mais é do que a rescisão contratual, a rescisão trabalhista. E como que é o procedimento dessa rescisão contratual? Precisa ser por escrito? O funcionário ele precisa assinar alguma coisa? Como é que funciona? Dentro de um contrato formal, o que é o contrato formal? Onde eu tenho registro na minha carteira de trabalho, eu tenho que finalizar também de forma formal, que é a baixa da minha carteira de trabalho e o pagamento, o acerto, né? O pagamento das minhas verbas rescisórias, as verbas que eu tenho direito, dentro de um termo chamado Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, que é o TRCT, onde consta todas as verbas que eu tenho direito ali de receber. Uma coisa importante é que esse termo nada mais é do que um recibo onde está descrito todos os meus direitos, todas as verbas que eu tenho para receber. Então o trabalhador ele tem que tomar cuidado a não assinar aquilo, porque aquilo é um recibo, né? Se eu assino, eu estou dando quitação a esse TRCT, essas verbas rescisórias. E fala pra gente, tem diferença nos tipos de rescisão contratual? São todas iguais? Todo tipo de contrato é igual? Não, porque quando você rescinde um contrato, tem motivos para essa rescisão contratual. E são diversos os motivos. Então, para cada motivo, existe uma modalidade de rescisão contratual. Por exemplo, eu posso ser despedida sem justa causa. Então, tem a rescisão sem justa causa de um contrato de trabalho por prazo determinado, quando a empresa não quer mais meus serviços e sem motivo nenhum eu sou demitida. Existe quando a empresa tem uma justa causa para me mandar embora. Então, eu fiz alguma coisa na empresa que eu estou sendo dispensada do serviço por justa causa. Eu posso pedir demissão. Não estou satisfeita com o meu trabalho, quero sair da empresa. Então, a rescisão é feita através de pedidos de demissão. Existe também a rescisão por mútuo acordo, que é aquela que eu, como trabalhadora, não quero pedir demissão e a empresa não quer me mandar embora. Então, a gente chega no consenso e eu faço, então, essa rescisão por mútuo acordo e, finalizando, a gente tem a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, são várias modalidades dependendo da situação da rescisão, né? Muito interessante. A gente tem muita confusão em meio aos trabalhadores a respeito do que tem para receber quando rescinde um contrato de trabalho, principalmente aqueles que têm um contrato de prazo indeterminado. Consegue explicar para a gente, quando a pessoa é demitida sem justa causa em um contrato indeterminado, o que essa pessoa tem ali para receber, quais são as verbas rescisórias ali devidas? Tá. Na modalidade, quando eu sou dispensada sem justa causa, aí, no contrato determinado, eu recebo as verbas que eu tenho direito dentro do termo de rescisão do contrato de trabalho, que a gente acabou de comentar. Primeira verba é o aviso prévio. O que é o aviso prévio? É o pagamento correspondente a um salário, né, o meu salário, e eu tenho direito a cada ano trabalhado a 3 dias. Fora o aviso prévio, eu tenho direito a 13º salário, o integral, se eu estou aproximando aí, se eu estou novembro, dezembro fazendo essa rescisão, eu tenho o ano todo, e o proporcional. Por exemplo, eu sou dispensada em junho, então eu recebo proporcional ao período que eu trabalhei.
As férias, a mesma coisa. Se eu tenho férias vencidas, se eu tenho período aquisitivo, tem que ser pago aí nesse TRCT. E se eu tenho proporcional, se eu não tenho ainda aquele período de 1 ano, eu também recebo essas férias proporcionais. Tenho direito à multa de 40% sobre o fundo de garantia que eu tenho depositado, tenho direito de levantar esse fundo de garantia e habilitar no seguro-desemprego. Então, todas as verbas que eu tenho direito de receber, por exemplo, se eu faço banco de horas, e eu tenho crédito no banco de horas. O momento de recebimento é na extinção ali do contrato de trabalho, onde eu vou receber minhas verbas rescisórias, hora extra, enfim, todos os direitos. Interessante, a gente está falando de diferença de modalidade, se eu peço demissão, eu não vou receber essas mesmas verbas de quando eu sou mandada embora sem justa causa. Qual que é a diferença? A diferença é que num pedido de demissão, eu não recebo, não consigo sacar o meu fundo de garantia, eu não tenho a multa rescisória de 40% e eu não posso me habilitar no seguro-desemprego. Então a gente cai naquilo, cada modalidade de rescisão é uma verba que eu tenho direito de receber. A doutora falou um pouco sobre aviso prévio, né, sobre uma das verbas rescisórias. Poderia especificar um pouco melhor para a gente sobre como funciona o aviso prévio, como que ele deve ser feito, o que é de fato essa modalidade de verba rescisória? Tá. O aviso prévio, ele é formal. Não existe aquele aviso prévio onde o patrão chega para o empregado, você está de aviso prévio. Ou numa ligação, a partir de hoje você está de aviso prévio. O aviso prévio ele tem que ser formal. O empregado ele tem que receber esse aviso prévio, onde vai estar descrito se esse aviso prévio é da rescisão contratual, né? Ele é trabalhado ou ele é indenizado, por exemplo. Certo. E qual que é a diferença, então, do aviso trabalhado para o aviso indenizado? Tá. O aviso prévio trabalhado. Eu recebo, então, do meu empregador um aviso aonde 30 dias a partir daquele aviso eu estou dispensada do meu contrato de trabalho. Nesse aviso, se eu tenho que trabalhar no aviso prévio trabalhado, eu, como trabalhadora, eu tenho a opção de escolher se eu vou ter 2 horas da minha jornada de trabalho reduzida ou se eu vou optar por folgar na última semana, ter os 7 dias compensados aí a título de aviso prévio. E a segunda modalidade é o aviso prévio indenizado, onde a empresa me dispensa do cumprimento desse aviso, né? E como que eu vou saber se é indenizado trabalhado? No próprio papel do aviso prévio, por isso que esse aviso prévio ele tem que ser formal, né? E uma observação que eu faço, que pode ocorrer, é comum, eu estou num aviso prévio aí, trabalhado, faltando 15 dias ainda para eu terminar esse aviso prévio e eu consigo um novo emprego. Só que essa empresa, ela quer que eu comece a trabalhar imediatamente. E eu estou no meu aviso prévio. O que eu, como trabalhadora, posso fazer? Eu vou até a minha empregadora, eu comprovo que eu estou registrando a minha carteira num novo trabalho e peço a dispensa do cumprimento do restante desses 15 dias de aviso prévio. Então, a empregadora ela decide se ela vai me dispensar. Então, ela me dispensando, ela não pode, em verbas, quando ela for pagar as minhas verbas rescisórias, descontar esses dias que eu não trabalhei. Eu também não posso pedir para a empresa a indenização desses 15 dias por estar trabalhando em outra empresa. Certinho. Pessoal, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas logo mais estaremos de volta com o programa O que é Direito é Direito. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 19 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3, no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos
e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e Loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Estamos de volta aqui com a doutora Kelly no programa O que é Direito é Direito. Doutora, ainda sobre rescisão contratual, eu preciso comunicar no sindicato da minha categoria essa rescisão ou isso já é automático? Depois da reforma trabalhista de 2017, é facultativo eu fazer, a gente chama de homologação, né? Homologar a minha rescisão contratual no sindicato da categoria, né? Algumas convenções coletivas dispõem essa obrigatoriedade, mas legalmente isso é questionado. Antes de 2017, antes dessa reforma, os empregados, os trabalhadores que eles tinham mais de 1 ano de serviço na empresa, obrigatoriamente eu tinha que fazer essa rescisão, essa homologação da rescisão no sindicato. Mas hoje, depois da reforma, ela é facultativa. Certo. E qual seria o prazo para o pagamento da rescisão contratual? Eu conto 10 dias a partir do último dia da extinção do meu contrato de trabalho. Por exemplo, se eu tenho um aviso prévio de 30 dias, findando esse aviso prévio de 30 dias, a empresa tem 10 dias para poder fazer o pagamento do meu termo de extinção do contrato de trabalho, das minhas verbas trabalhistas, do meu acerto. Se eu tenho um aviso prévio indenizado, é aquele que a empresa, você não precisa cumprir o aviso. Então, a partir do momento que eu recebo o aviso prévio indenizado, eu tenho 10 dias também para poder receber as minhas verbas rescisórias, o pagamento delas. Certo. A doutora falou, então, que o prazo é de 10 dias. Sim. Mas e se acontecer de passar esse prazo? Como que o trabalhador, a empresa deve prosseguir a respeito disso? Pois é. Se ultrapassar o prazo dos 10 dias, o trabalhador ele tem o direito de receber uma multa que é do valor do salário dele, né, pelo atraso de pagamento. Essa multa está disposta no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Então, a hora de fazer o acerto de forma extemporânea, passou dos 10 dias, lá nas verbas rescisórias tem que constar essa multa aí pelo atraso de pagamento do salário dele, do valor do salário. Ainda sobre rescisão contratual, o que seria rescisão contratual por mútuo acordo? O mútuo acordo, essa rescisão contratual, ela veio com a reforma trabalhista de 2017, que foi a finalidade dessa rescisão formalizar o que antes os trabalhadores e as empresas faziam de forma informal. É quando eu, como trabalhadora, eu não quero permanecer na empresa, mas eu não quero pedir demissão. E a empresa também não quer me mandar embora. Então, o que eu faço? Nesse mútuo acordo, as partes entram no consenso e eu faço, então, a rescisão contratual por mútuo acordo. Quais os direitos aí nessa rescisão? Eu tenho metade do aviso prévio, que eu teria direito. A multa do fundo de garantia não é mais 40% na rescisão por mútuo acordo, seria de 20%, e eu posso sacar 80% do meu fundo de garantia. Nesse tipo de rescisão por mútuo acordo, eu também não tenho direito ao seguro-desemprego. O restante das verbas, que eu tenho direito, 13º, férias, saldo de salário, todas as verbas aí do meu contrato, eu também tenho direito. Certo. Doutora, a respeito das pessoas que começam um novo emprego, né, tem ali o seu contrato de experiência, mas por uma razão ou outra a empresa decide não prosseguir com esse contrato, né, a pessoa é dispensada ainda na experiência. Essa pessoa ela tem algum direito ou não, ela sai e não tem mais nada a receber, não tem nenhuma verba? Quando a gente fala de contrato de experiência, a gente tem que entender que o contrato de experiência é um contrato determinado, aonde eu sei o dia que começa e eu também sei o dia que termina. Lembrando que o contrato de experiência é mínimo de 30 dias, máximo de 90 dias. Então, se eu estou no contrato de experiência, findou o contrato de experiência, eu como empregada, eu não quero continuar na empresa, para mim tá bom essa experiência, eu não me adaptei. E mesma coisa o empresário, eu não vou querer continuar, não quero que transforme num contrato indeterminado.
vamos rescindir, fazer a rescisão do contrato de experiência. Que direito que eu tenho? Eu tenho o direito de receber o meu 13º salário proporcional, as minhas férias proporcionais, o saldo de salário e o depósito ali do fundo de garantia. Eu não tenho aviso prévio, por quê? Porque eu sei a data final do meu contrato, então eu não preciso ser pré-avisada de uma coisa que eu sei quanto que vai acabar o contrato de experiência. E nem multa rescisória, por quê? Porque é um contrato determinado, eu sei quando ele vai acabar. Agora, sempre tem um porém, o porém e a parte que não cumpre o prazo determinado do contrato de experiência. Se eu tenho 90 dias para cumprir, eu estou no 45, eu como empregado, não quero mais continuar esse contrato. É feita a rescisão, então, nesses 45 dias. Quais as consequências disso? O tempo que está faltando para terminar esse contrato de experiência, mais 45 dias, eu tenho uma multa, que seria 50% do valor que eu tenho para receber nesse contrato, que é descontada onde? Dentro do meu termo de rescisão do contrato de trabalho. E a empresa? A empresa é a mesma coisa. Se ela rescinde antes da data do término do contrato de experiência, ela tem que me indenizar 50% do que está faltando ainda para o meu contrato terminar, aí sim ela me indeniza com a multa de 40% do fundo de garantia. Doutora, uma outra pergunta. O que seria a rescisão indireta? A rescisão indireta é quando a empresa me dá motivo para poder estar saindo da empresa por culpa dela. Por exemplo, quando a empresa ela descumpre o contrato de trabalho, eu estou sofrendo assédio moral dentro da empresa, a empresa não está pagando verbas que é meu direito, estou trabalhando em excesso de hora extra, enfim, é um desrespeito ao contrato de trabalho. Então, o que o funcionário faz? Ele não quer pedir demissão. Ele vai entrar judicialmente com uma ação chamada rescisão indireta do contrato de trabalho, aonde, se ele conseguir provar esse dano do contrato de trabalho que ele está sofrendo, ele tem uma sentença do juiz concedendo a ele a rescisão indireta do contrato de trabalho. E quais seriam os direitos dentro dessa rescisão? Se ele obtém da Justiça do Trabalho o direito à rescisão indireta, ele tem todos os direitos como se ele fosse mandado embora sem justa causa. Ou seja, ele tem 40% de multa do fundo de garantia, ele saca o fundo de garantia, ele tem o seguro-desemprego, aviso prévio, enfim, todas as verbas como se ele fosse mandado embora sem justa causa. A gente tem também um tipo de rescisão contratual onde um empregado, depois de receber a rescisão, ele devolve os 40% do FGTS ao empregador. Isso é legal, doutora? Não, a gente sabe que é muito comum acontecer isso, mas isso é uma fraude trabalhista, né? Então aí as duas partes estão erradas, tanto o funcionário, né, que ele faz? Eu devolvo os 40% porque eu vou sacar o meu fundo de garantia e vou habilitar no seguro-desemprego. Ele faz isso porque ele não quer pedir demissão, né? E a empresa não está querendo mandar embora. Então isso é fraude, isso é ilegal e dá até um crime contra o erário, né? Então não pode, é ilegal. E para finalizarmos, doutora, a empresa ela pode efetuar algum tipo de desconto no meu termo de rescisão? Pode, inclusive no próprio TST tem um ícone lá que está escrito descontos. Que tipo de desconto é esse? Algum adiantamento de salário que eu tive, algum empréstimo que eu fiz ali na empresa, alguma verba que tem incidência previdenciária, então eu desconto o INSS das verbas rescisórias que eu estou pagando. Quando dá o limite aí do imposto de renda, da incidência do imposto de renda, eu também posso proceder esse desconto dentro do meu TRCT. Mas eu faço uma observação. Os descontos, por exemplo, se eu tenho um empréstimo, né, na empresa, a empresa pode descontar até o limite do meu salário. Vou dar um exemplo de um caso que aconteceu, onde tinha um TRCT, que o funcionário, o trabalhador, ele tinha R$ 8.500 para receber e ele tinha um salário de R$ 2.000. Ele tinha um empréstimo de R$ 8.000, ali que estava no TRCT, e a empresa desconta, então, R$ 8.000 e ele recebe R$ 500 a título de verbas rescisórias. A empresa poderia ter procedido nisso? Não poderia. Por quê? Porque a gente tem um artigo na CLT, que é o artigo 477, parágrafo 5º, que diz que eu só posso descontar do meu funcionário no termo de rescisão
o valor até o salário dele, né? Mas então o que a empresa faz para receber, né? O que eu falo para as empresas? Olha, desconte até o limite dentro do legalmente viável que pode ser, e converse com o funcionário como é que ele vai fazer, por exemplo, para devolver os R$6.000, se ele vai parcelar, se ele... enfim, mas se eu não conseguir, então são os meios judiciais de cobrança, né? Assim que funciona. É isso, então. Muito obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite, por estar participando. Foi uma honra ter a presença da senhora aqui. E você, telespectador, que deseja saber sobre algum tema de direito, o nosso QR Code está aqui na tela para que você possa mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp. É isso, o programa O que é Direito vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência.